Atualmente, o coletor menstrual se popularizou entre muitas mulheres e é considerado uma solução prática, moderna e ecológica. Mas a verdade é que ele não é algo tão novo quanto parece. O modelo que conhecemos hoje foi inventado por Leona Chalmers nos anos 30 e começou a ser comercializado ainda naquela época. Mas a ideia surgiu ainda no século XIX. Os primeiros protótipos eram conhecidos como sacos catameniais e foram desenvolvidos nos Estados Unidos e patenteados entre os anos 1860 e 1870. Os designs eram considerados criativos, mas eles nunca foram comercializados. Aliás, na verdade, eles não eram nada práticos. Eram realmente um saco, que seria inserido na parte íntima e preso por um cinto. Nas décadas seguintes, também foram desenvolvidos outros projetos, alguns com tubos de metal, todos sem sucesso. Em 1935, Leona Chalmers inventou o modelo moderno que conhecemos hoje. Ele era feito de látex e prometia não causar desconforto. Outra promessa era de que a mulher não notaria a presença dele no corpo e seria possível usar roupas finas, leves e justas, sem cintos ou alfinetes à mostra. Infelizmente, esse modelo não fez sucesso por diferentes motivos. Um deles foi a falta de látex durante a Segunda Guerra Mundial, o que foi um fator decisivo para que ele parasse de ser produzido. Depois do final da guerra, nos anos 50, ela aperfeiçoou o design e relançou o produto, com um investimento alto em marketing, e enviou amostras para enfermeiras que recomendavam o uso. Infelizmente, havia outro problema. As mulheres tinham dificuldade em usar. A menstruação e o corpo feminino ainda eram um tabu. Não se falava sobre esses assuntos e as mulheres conheciam muito pouco sobre o próprio corpo. Não se podia usar palavras como vagina e menstruação nos anúncios. E usar um dispositivo de proteção interno era algo considerado escandaloso. Apesar dos gastos em marketing, as vendas foram inexpressivas e o coletor desapareceu em 1963. Nessa época, as mulheres achavam que o coletor era muito grande, rígido e pesado. Além, é claro, da dificuldade que elas tinham em manipular as partes íntimas. Em 1970, o coletor ressurge com o nome de Tessaway como modelo descartável. Mas a fábrica foi fechada em poucos anos. Em 1987, surge um modelo em látex chamado The Keeper. Ele era fabricado em 2 tamanhos e um deles era voltado para mulheres jovens e sem filhos. O modelo dos anos 80 ganhou um pouco mais de popularidade em relação aos antecessores, por ser reutilizável e duradouro, e por permitir uma economia de dinheiro ao longo dos anos. A boa avaliação de médicos sobre o antecessor Tessaway contribuiu para o aumento das vendas e da popularidade. Os médicos diziam que ele era extremamente seguro e capaz de reduzir a ocorrência de infecções que costumam estar associadas a absorventes internos. O The Keeper ainda continua a ser vendido nos dias de hoje. No século XXI, o surgimento do silicone medicinal modernizou os coletores menstruais e contribuiu para o grande sucesso do modelo atual. Isso porque o material não provoca nenhum tipo de alergia. Muitas fábricas passaram a produzir os coletores, e isso permitiu uma maior variedade de modelos, formatos e cores, que ajudam as mulheres a se adequar ao uso. No Brasil, o uso dos coletores começou a se popularizar em 2015. E você, já experimentou usar o coletor?